Informações, galera, Flamengo divulgou hoje a lista de relacionados para a pré-temporada nos Estados Unidos: Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carbone, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, baita volante, Plata, o Gonzalo Plata, Rossi e Wesley. O Cebolinha não foi relacionado. Segundo o Flamengo, ele vai ficar no CT junto com Pedro e com Vinha, fazendo o trabalho de recuperação. Eu, particularmente, para mim foi uma surpresa. Eu esperava que o Cebolinha fosse viajar, porque ele já vinha trabalhando com bola, pelo menos essa era a informação que a gente tinha. Tanto é que todo mundo ficou surpreso com essa informação, mas nada preocupa, fica no CT para dar continuidade essa reta final dele, que ele teve um problema físico, enfim, junto com o Vinha vai demorar bastante para voltar, o Pedro não vai demorar bastante, mas ainda vai demorar, não está próximo não, tá bom? Lembrando que o Vinha e o Pedro tiveram problemas no joelho e o Cebolinha passou por uma cirurgia no tendão, mas enfim, programação para essa sexta-feira, 6h30 da noite, treino no CT, em Urubu, 10h40, saída da delegação rumo ao aeroporto, e na madrugada, né, meia-noite e 40, voo para os Estados Unidos. E lembrando que no domingo o Flamengo estreia no Campeonato Carioca com outros jogadores, o time alternativo. Então, essas são as informações divulgadas pelo Flamengo. O time alternativo vai ter Ainoan, Caio Garcia, Carlinhos, Cleiton, da Mata, Daniel Rogério, Daniel Salles, Diogo Alves, Eduardo Jung, Fabiano, Felipe Tereza, Felipe Vieira, Guilherme Santos, João Alves, Jorge Moura, que é um estrangeiro, Lucas Furtado, Luciano, Lohan, Pablo, Rafael Couto, Ryan Lucas, Chola, Thiaguinho, o Wallace Ian e Zé Wellington. Esses são os jogadores relacionados para a estreia do Carioca contra o Boa Vista no domingo. Vamos falar agora de dinheiro na conta, porque o Cruzeiro depositou há pouquinho, o Pix caiu, nem sei se foi em Pix, né? O valor de 7 milhões de euros na conta do Flamengo, na cotação de hoje dá 44, 45 milhões de reais, vamos arredondar, caiu na conta do Flamengo esse dinheiro. Enquanto isso, Fabrício está dentro do avião, nesse momento, indo para Orlando, porque ele vai se encontrar com a delegação do Cruzeiro, que também está em Orlando, local que o Flamengo viaja nas próximas horas. Ele vai se encontrar. Uma curiosidade, galera, agora eu posso falar, porque a negociação deu certo, o dinheiro já está na conta do Flamengo, como a situação foi fechada. Olha a curiosidade, o René, lateral esquerdo que jogou no Flamengo, foi para o Fluminense, já foi anunciado, ele estava na mesa junto com Fabrício Bruno e André Cury. O André Cury também é empresário do René, tal como é empresário do Fabrício Bruno. Hoje é o que? Sexta? Na quarta-feira, por volta de 7 horas da noite, o André Cury estava com essa missão nessa mesa de ligar para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e informar que o Flamengo gostaria de receber garantias financeiras nas 3 parcelas de pagamento ao Flamengo por conta da compra do Fabrício Bruno. Mas era isso ou pagamento à vista? E aí o André Cury estava lá, como que eu vou falar isso pro Pedrinho, garantias financeiras, não sei o que, o cara é empresário, blá blá blá. Ligou, teve coragem, ligou: Pedro, é o seguinte, o Flamengo está exigindo aí garantias financeiras, caso o negócio seja fechado, ou pagamento à vista. O Pedro Lourenço simplesmente falou: vamos pagar à vista então, me fala aí quanto qual é a cotação de hoje, vamos, eu faço à vista. Foi literalmente desse jeito que o André Cury me contou, ele morrendo de medo de falar, de passar informação para o Pedro Lourenço, achando que o Pedro Lourenço fosse reclamar, mas não, o Pedro Lourenço virou e falou: então tá bom, então eu faço o Pix aí, me fala aí, 7 milhões de euros, beleza, meu treinador quer, já conversei com o jogador está muito empolgado de jogar no Cruzeiro, eu quero fazer os 7 milhões de euros à vista. Foi 7 milhões de euros à vista, caiu na conta do Flamengo hoje, e agora o Fabrício Bruno vai ser jogador do Cruzeiro por 4 anos, recebendo um alto salário. Ele teve um aumento de 35% em relação ao que ele ganhava no Flamengo, e já era um bom salário, não vou revelar o valor exato, enfim, mas fica essa informação aí para vocês, essa curiosidade. Agora, falamos de uma saída, vamos falar de uma chegada que não é para o setor defensivo, ainda é para o setor ofensivo. Juninho, muito próximo de ser o primeiro reforço do Flamengo para 2025. A gente vem falando aqui a todo momento, trouxemos a informação da primeira proposta, 4 milhões de euros.
o Karabakh recusou. O Flamengo subiu a proposta, como trouxemos no último vídeo, na noite de quinta-feira, o Flamengo subiu a proposta para 5 milhões de euros e aí ficou esperando a resposta do Karabakh. Por volta de 6 horas da manhã, horário de Brasília, lembrando que lá, 7 horas na frente, a diretoria se reuniu com o Karabakh. A diretoria do Flamengo conversou, obviamente, com o empresário do atleta intermediando tudo, eles se reuniram e tal. O Karabakh aceitou a proposta, isso quem me contou foi o empresário do atleta. O Karabakh aceitou a proposta de 5 milhões de euros do Flamengo e agora eles estão discutindo os detalhes finais. E aí eu perguntei para essa pessoa, vem cá, então está encaminhada a contratação. Encaminhada a contratação. Tentei ouvir o Flamengo não fala sobre negociação, mas a negociação está muito encaminhada, tanto é que um dos empresários esteve no Ninho do Urubu, porque o principal empresário do Juninho, o Márcio Bittencourt, está em Orlando, mas ele não está em Orlando porque o Juninho pode ir para lá se encontrar com a delegação do Flamengo que viaja nas próximas horas para lá. Ele está lá curtindo as férias com a família. E, obviamente, tem um outro representante da empresa dele que está aqui auxiliando aqui no Rio de Janeiro. Mas a ideia é que Juninho viaje para os Estados Unidos, onde ele já está, em Orlando, onde o Flamengo vai estar também, e aí o Juninho faça pelo menos alguns dias de pré-temporada junto com o Flamengo lá em Orlando. Então, Felipe Luiz muito próximo de receber esse primeiro reforço dele. Lembrando que Felipe Luiz conversou com o jogador. Só para contextualizar, para quem não sabe, o jogador estava indo viajar para assinar com o Sevilha da Espanha, e aí o telefone dele tocou, era o Felipe Luiz junto com o José Boto. Ele ouviu o projeto do Flamengo, na mesma hora ele falou, não quero mais ir para o Sevilha, eu quero ir para o Flamengo. Ah, mas como que a gente vai convencer o Karabakh? Aí com o Flamengo convenceu o Karabakh, e o Karabakh, que não quer negociar o Juninho, nunca quis negociar o Juninho, era sempre a vontade do jogador, está muito próximo de aceitar essa vontade do jogador dentro daquilo que eles querem receber. E sejamos francos, o mercado está extremamente supervalorizado, a gente vê aí as cifras que estão pagando pelos jogadores. O Fluminense, por exemplo, contratou um bom volante junto ao Fortaleza, pagando 30 milhões de reais por 70%, não está fácil contratar, o Hércules no caso, não está fácil contratar, o Pita custou muita grana aos cofres do Red Bull Bragantino, o CSKA ofereceu uma proposta ao Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, para tirar o Alejandro, que foi um dos artilheiros. Muita gente fala assim, beleza, então é melhor investir no Alejandro. Gente, se o Red Bull Bragantino for negociar o Alejandro com o Flamengo, não vão aceitar 6 milhões de euros, vão pedir 8, 9, 10 milhões de euros. Para negociar com o Flamengo, um clube brasileiro, é muito mais difícil. Então, se a gente for parar e analisar, o jogador tem as características que o Felipe Luiz quer, a diretoria entende que é um jogador que vai chegar para agregar, que pode jogar junto com o Pedro. Quando o Pedro voltar de lesão, eu não vejo nenhum problema o clube investir 5 milhões de euros. Por conta do mercado supervalorizado, é um valor, teoricamente, baixo. Mas o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa. Beleza, vai ser pagamento em parcela. É por isso que o Flamengo exigiu o pagamento à vista na venda do Fabrício Bruno, para melhorar o fluxo de caixa. E assim, o Flamengo vai se reforçando. Diz aí, torcedor rubro-negro, está otimista com a chegada do Juninho ao Flamengo? O que vocês acham desse reforço? Podem comentar à vontade. Beijo e até o próximo vídeo. Um abraço, fui!